Agora sim, gravando. Algumas informações antes de eu começar a resolver questões com vocês. Conseguimos monitor, o edital de monitoria está aberto, eu acho que isso não é novidade para algum de vocês, né, que tem alguns amigos em comuns, mas a gente está com o edital aberto. O monitor, ele chega, não posso dizer que nem antes, porque ele chega no final do mês de março, dia 30 de março, ele já tem, dia 29 nós temos uma reunião, seja quem for selecionado, e dia 30 ele já está apto a trabalhar com vocês. E a nossa prova é dia 3. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui minha tela. Deixa eu botar aqui. Professor, o monitor, a gente vai usar ele no lugar dos dias de atendimento com a senhora, é? Ou vai ser mais extra ainda? Não. Dentre algumas atividades da monitoria, ele pode substituir algumas atividades minhas e a ideia é que ele entre com a aula de exercício, nos atendimentos, que o meu está nas quartas-feiras. Perdoe-me, assim que o monitor entrar, a gente vê a melhor dar horário para ele. Não implica que vocês possam me procurar para fazer atendimento, tá? Eu normalmente, eu venho fazendo atendimento junto com o monitor, sempre vim fazendo isso, mas eu preferencialmente vou deixar o monitor fazer os atendimentos, mas caso vocês sintam necessidade, só me mandar uma mensagem, entrar em contato comigo, que eu continuo o atendimento com vocês. Acredito que todos consigam ver minha tela, certo? Sim. Obrigada, Alessandra. Então, ratificando para quem não assistiu o primeiro dia de aula, nossa prova está prevista para 3 de abril, né, presente da Semana Santa. Está no sábado, 3 de abril, ficamos de definir só o horário. E como serão 4 horários da prova, serão equivalentes às aulas do dia 25 de março e às aulas do dia 31 ou 30, né? Para mim não tem problema, desde que sejam 2 aulas seguidas. Então, na verdade, como nossa prova serão 4 horários, eu não vou ministrar aula 2 dias para equivaler. Então, ficou 25 de março, e aí ficamos de ver se vocês querem aula de exercício dia 30, como está previsto aqui, ou dia 31, tá? Pelo calendário do IFBA, daquela de semana sim dá aula, semana não dá aula, cairia na terça. Mas como as nossas aulas, a gente tem aula terça, quartas e quintas, eu posso trocar o dia e ainda assim continuar respeitando o limite de aulas síncronas que vocês precisam ter na semana, tá? Então, ratificando, ou repetindo melhor, né? Como nós temos aulas entre terças e quartas, né, a gente pode trocar, então eu deixo a cargo de vocês, se vocês querem essa aula de exercício, ou dia 30, ou dia 31, mas apenas esclarecendo, a nossa prova é no sábado, dia 3, e por isso eu pego 4 horários para contemplar o que eu vou ministrar no sábado. Dúvidas ainda quanto à data de prova? Não, qual vai ser o horário da prova mesmo? Então, eu tinha sugerido sábado pela manhã, mas eu acho que em virtude do trabalho de alguns de vocês, parece que alguns de vocês preferiram sábado à tarde. E ficamos de discutir sobre isso. E aí eu vou deixar, Mari, se você me permite, para a gente discutir mais próximo, porque isso vai gerar questão de tempo, né? Aí vai entrar em consenso, enfim. Eu acho que eu vou acabar gerando um link para que vocês possam votar. Mas como é substituição de Não, eu aula, acho melhor. né? Porque na verdade eu estou substituindo no sábado a aula do dia 25 ou dia 31. Como é substituição de aula, a prova só pode ocorrer no sábado se houver consenso. Se não houver consenso, a prova vai ser realizada no dia 31 de março
Em vez de 4 horários, vocês terão 2 horários. Entenderam? Ficou claro? Mas eu vou fazer. Obrigada, Mari. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma enquete. Qualquer dia desses eu deixo. Vou tentar fazer essa semana ainda, mas como minha semana está um pouquinho cheia, eu vou liberar uma enquete de horário de atendimento para vocês. Perdão, horário de prova para vocês. O resultado dessa enquete, em uma aula síncrona, eu volto a discutir com vocês para que a gente chegue num consenso, tá? Vamos lá agora, deixa eu só abrir um PDF ou um PowerPoint aqui qualquer para a aula de dúvidas, só um minutinho. Então, professora, só uma pergunta, por favor. Por favor. Se for na quinta-feira, nas 2 aulas, a prova será equivalente a duas aulas ou vai ser equivalente a 4, no caso? A prova será equivalente para fazer em 2 horas aulas. Ah, beleza, professor. Então, muito obrigado. E eu que agradeço. Mas bom, aí eu deixo do que eu ouço dos alunos, né? Eles acham que 2 horários é muito pouco. Por isso que eu sempre venho trabalhando com 4 horários de aula, a pedido de vocês mesmo, tá? Assim, duas aulas não dá para fazer a prova. 4 aulas, às vezes é muito apertado, às vezes. É muito detalhe, exige muita reflexão, algumas questões. Então, em 4 já é um pouco, já é apertado, em 2 eu imagino que seria bem mais também. Que Marlon não iria deixar de cobrar conteúdo, né? Jamais. Jamais, é o que eu digo. Eu prefiro críticas e elogios. Obrigada, Thiago, pela sua contribuição sempre. Muita gratidão. Mas eu prefiro dormir tranquila de que vocês podem ser cobrados em qualquer momento da vida de vocês. Só um minutinho, Alessandra. O que quiser de circuitos, eu vou dormir tranquila e dizer, olha, meu aluno está preparado para qualquer teste de circuitos. Tendo aí, né, as glórias dos elogios ou não, ou as críticas muito bem-vindas, mas deixar de cobrar e entregar um meio profissional para o mercado, eu não entrego, não. Por favor, Alessandra, a palavra é toda sua. A prova, então, vai ser 4 horas aulas, né, professora? Aí vai ser 1 hora, então 4 horas, então, né? Ou vai ser a aula de 50 minutos de presencial? Não. Eu não posso cobrar, segundo as regras do IFBA, remoto não pode ser o horário de presencial. Eu fiquei de confirmar isso, muito obrigada, Alessandra. Eu confirmei com a coordenação, no ensino remoto eu tenho que cumprir o horário do ensino remoto. Mas eu venho, né, Thiago, eu venho flexibilizando e dando... Mais para frente a gente discute 2 horas ou 4 horas. No semestre passado eu deixei uma tarde inteira mesmo, assim, acho que foi uma tarde, se eu não estou enganada, foi uma manhã, foi 4 horas mesmo, horas no relógio, não horas aula. Mas a gente, mais para próximo, quando eu fizer a discussão do horário de aula, aí a gente chega no consenso para vocês. Para mim, o que eu não, a única coisa que eu sou chata é com o que a gente chama de deadline, que é a data que é o horário de entrega. Se o sistema me acusar, se o Google me acusar que houve atraso, eu não corrijo, eu nem toco na prova, tá? Porque eu estou no ensino superior e vocês vão passar por deadline de artigos científicos, com fé em Deus. Passar com deadline enfim, vocês vão fazer concurso que tem hora de entrega e vocês precisam ser preparados para isso. É a única coisa que eu sou intransigente, ou talvez insuportável, é com o horário da entrega mesmo. Mas o tempo, uma vez acordado, eu sigo. Mas eu não tenho muito problemas com isso, se vai ser hora relógio, hora aula. A regra diz que tem que ser, né, que está sendo remoto, mas período passado, a pedido, eu deixei 4 horas relógio, acho que foi isso. Vamos lá, gente, que eu posso contribuir com vocês. Dúvidas de hoje. Mais um último recado. No nosso cronograma tem que eu ia fazer análise das malhas por fonte de corrente e depois supermalha. A aula saiu condensada, até porque fazer uma aula só com fonte de corrente eu achei muito pouco tempo.
Então, a aula que está sobrando vai ser a mesma coisa da condensação aqui, da análise de fonte de tensão e supernova. Eu vou liberar uma aula só. A carga horária que ficar sobrando, se você olhar bem no meu cronograma, não tem contemplando a correção da prova. Normalmente, eu solto o vídeo, eu resolvendo prova, ou eu marco um dia e resolvo a prova junto com vocês. Então, essa junção aqui, eu vou contemplar com a prova. Então, a gente vai fazer prova 1. Assim que eu soltar o resultado, eu entro com um vídeo assíncrono, eu entro com a aula mesmo assíncrono, contemplando a correção de prova, tá? Então, é só para fazer essas observações para vocês. Mas vamos lá, o que eu posso ser útil em termos de tirar dúvidas? Pera aí, professor, eu vou selecionar uma questão aqui que eu tive, aí eu coloco. Se alguém tiver alguma coisa para ir falando aí, Professor, eu posso só fazer mais um questionamento? Em relação à prova da senhora, a senhora costuma fazer quantas questões, mais ou menos, por favor? 4 questões, mais que 4 vocês não dão conta de resolver num tempo, não. Beleza, professor, obrigado. Não, por isso. Mas são modelos diferentes, Paulo. Eu já cheguei a fazer presencial, eu faço 2, 3 modelos. No período passado, eu cheguei a fazer 5 modelos. Depende, assim, mas o que eu posso te adiantar são provas de modelos diferentes. E eu sou muito suspeita de falar, é melhor algum aluno falar, mas o que eu posso antecipar, e sempre antecipo, se você perder tempo trocando informação, talvez você não ganhe tempo fazendo sua prova. Eu sempre deixo isso claro. Uma boa contribuição que o Thiago deu são provas, tem questões de automática que você vai parar, se você fez muita questão, você vai conseguir fazer, então você vai parar e vai fazer, né, vamos dizer assim, questões mais cálculo, e tem questões mais de raciocínio, que o conceito é muito pesado e quase não tem cálculo. Então, Beleza, professora, tranquilo. varia, assim, mas te respondendo, eu sempre faço questões de circuitos, 4 questões de circuitos elétricos, mas eu acho que fica provavelmente cansativa, mais do que já tem a fama de ser, e menos eu não acho que consegue agrupar, até consegue, mas eu acho que aí fica muito ruim para o aluno, que se errar uma besteira, já perde muito ponto, enfim. Mas mais para frente também a gente pode entrar nessa discussão, quantas questões vocês acham cabíveis. Uma vez negociada, eu sou intransigente, mas até a negociação não tem problema, não. Se é que intransigente é a melhor palavra, me perdoe. Vamos lá, questões. eu vou tirar o print da minha e vou mandar no grupo. Por favor. Já tem uma lá, não sei se é alguém que mandou aqui. Tem, determine zero. Isso é a questão do sádico, eu acho. Né, Mari? Mari, eu queria te ouvir, antes de começar a fazer, a forma qual você tentou. É sádico não, essa questão é essa. Você fez por malha, Mari? Mari? Acho que ela não está aí. Pode perguntar, Alessandra, quando ela voltar, não adianta também fazer agora se ela não estiver. Ô, Marley, a internet dela caiu. Obrigada, Vitinho. Ela tá voltando. Tá. Aí eu mandei a foto da minha lá, professor. Peraí. Deixa eu lá pegar. 3,37 do sádico. Eu vou pegar direto do livro, tá? Só para poder ficar uma imagem melhor. 3,38, 3,38. 3,38. Deixa eu só abrir o livro aqui. Circuito sádico.
3,38. Você fez por malha, Alessandra? Foi. Só que aí eu fiquei na dúvida, porque já tem a fonte de corrente ali no meio entre duas malhas. Aí fala para desconsiderar tudo que está em série com ela. Só que aí eu fico com dúvida se eu tenho que desconsiderar, tipo, essas 4 linhas do meio, ou se eu só vou desconsiderar ela quando eu olhar as 2 malhas aí de cima. Você desconsidera o ramo. Então, por exemplo, aqui é um nó. Aí, pronto, enumera aí cada malha que fica mais fácil da gente conversar. Vamos lá. Se você me disser o número da sua, eu ainda numero a minha de acordo com a sua. Certo. Mas a gente ainda tá falando comigo. Aí. Mari, eu já volto na sua questão. Eu ia começar pela sua questão, mas como você caiu, eu vou fazer aqui o da Alessandra e já volto na sua. Pode ser? Pode sim. Por favor, Alessandra, pode continuar. Pronto, onde tem a fonte aí dos 5 amperes, coloca a malha 1 nela. Malha 1. Pronto, aí do lado dela coloca a malha 2. Tá. E em cima da malha 1 coloca a malha 3 e do lado a malha 4. Pronto. Você tira o ramo. Por exemplo, aqui eu vou ter uma super malha, certo? Certo. E aí você vai abrir o circuito aqui, ó. Porque aqui, e me corrija se eu estiver errado, aqui é um nó, aqui é outro nó, e assim sucessivamente. Então, você acaba considerando entre ramos, né? Quando você abrir aqui, porque, ó, a questão de você desconsiderar o que está em série entre eles é a questão de estar em série e o circuito abrir. Então, por exemplo, no momento que eu abro essa fonte de corrente, a corrente no elemento, se é que você está considerando tirar o elemento de ohm, a corrente pode vir por esse caminho aqui. Diferente daquele exemplo que eu dei no vídeo. Por exemplo, eu tenho aqui uma fonte de corrente e aqui eu tenho um resistor. No momento que eu abro a minha fonte de corrente, o meu resistor fica em circuito aberto, ele não tem por onde, né, a corrente passar. Nesse caso aqui, se eu desconsidero essa fonte de corrente aqui, sei lá, se eu torno um sistema aqui aberto, né, os outros elementos continuam sendo alimentados por um outro caminho fechado. Então, essa é a questão de você tirar o elemento em série, porque na hora que você tem a fonte de corrente e você tira esse resistor dado no exemplo da aula, do vídeo, ele não tem como ser alimentado. Eu não sei se eu me fiz entender. Tá, compreendi. É porque, aí, eu tava pensando apenas, por exemplo, tem a fonte aí de 10 amperes, né? E aí, em série com ela, tem esse resistor de 1. Aí eu tava tirando isso, esse riscão todo aí, que tá em série, e considerando a malha inteirinha, todinha ali, ó. Deixa eu só te fazer uma pergunta, assim, de conceito. E eu entendi sua dúvida e acabei respondendo ela antes de você falar, isso é interessante. Agora, você tem certeza que esse resistor de 1 e essa fonte de 10 amperes estão em série? Não. Sim. Não. Sim, você tem certeza. Não. Sim, você pode ter certeza. Obrigada, Ellen. A segunda pergunta é... No caso, eles estão em série? Para ter em série... Se tiver tipo uma curvinha para dizer que está passando por cima, né? Em série, a corrente é a mesma. Isso é fato. E se a corrente aqui poderia até ser uma questão de raciocínio, né? Isso. E você me afirmar que a corrente aqui é a mesma, eu te diria que 0 é menos 10 amperes, de cara. Então, cuidado com a parte geográfica. E vou te dar uma dica. Se você for preso
parte geométrica, não geográfica, perdão. Se você for preso a esses alicerces de que em série precisa ter uma curvinha, você não vai fazer nenhuma questão da minha prova. Apesar que eu sei que você é muito inteligente, mas não é isso não, é que eu brinco com a geometria do circuito na prova. Então, se você está achando que circuito série é só isso, para tudo. Você precisa ter o conceito de um circuito sério, independente da geometria. Circuito sério, a corrente é a mesma e ele tem um ponto comum, um nó comum, né? Agora eu posso falar, um nó comum. Aqui, eu te pergunto, se a corrente fosse a mesma, e zero seria, já que zero está nesse sentido e 10 está subindo, eu já afirmaria de cara que se eles estão em série, a corrente aí seria menos 10 amperes. Entendeu? Então, cuidado com esses termos, o resistor de um está em série. Não está em série, e por isso que no momento que você abrir essa fonte de corrente, tirar a supermalha, esse resistor não morre. Ellen, por favor, a palavra é toda sua. Não, eu estava aqui pensando se não seria melhor resolver por análise nodal, mas não vai não. É melhor por malha mesmo. Eu acho que nó, o sistema fica muito grande, né? A gente ainda vai ver isso antes da prova, análise nodal, professora? Sim, Vai, né? a prova vai até supernó. Eu libero amanhã, o meu slide hoje, amanhã de manhã eu gravo, amanhã eu libero análise nodal, né, que é a análise dos nós, e a aula de depois de amanhã é análise nodal com fonte de corrente. Então, eu estou liberando 15 dias antes os assuntos da prova, que a nossa prova está para início de abril. Então, no dia 18, eu libero o último assunto da prova, e aí, que é esse aqui, ó. E aí, semana que vem, aula de exercício, dia 24. Aí, eu dou aula na quinta, seria referente, ou a gente pode fazer semana que vem toda de exercício, mas aí, perdão, no véspera da prova, eu não tenho contato com vocês, por isso que eu preferi dar aula de exercício na quarta, não dou aula na quinta, né, uma das aulas da prova. Aí vocês me dizem se vocês querem aula terça ou quarta. Quinta eu libero um assunto, mas já é P2. Tá? Quinta, Na princípio quarta, de... que fica mais próxima, professora. Tá, para mim não tem problema nenhum. Então, a partir de agora não tem mais aula, né? Tem, Assim, vamos lá. síncrona. Só na quarta-feira que é a síncrona. A senhora vai liberar o material, aí tô falando síncrona. Esse semana, desculpa ela ter te interrompido, a indelicadeza de ter te interrompido, mas é só para não gerar confusões nas mensagens. Essa semana, quarta e quinta, aula assíncrona. Eu vou liberar a análise dos nós e análise dos nós com fontes de tensão, o que inclui supernó, tá? Então, essas duas aulas vai virar uma só. Semana que vem, na terça-feira, pode-se fazer aula de exercício, mas, na verdade, eu vou puxar a aula de exercício, vai ficar o seguinte aqui. Supernó vem para cá, lembra que eu não contemplei a aula dos vídeos, né? Então, supernó vem para cá. Essa aula de terça a gente pode fazer exercício, se vocês preferirem. Quarta, eu vou deixar a aula de correção, a aula de vídeo de correção da prova, se vocês concordarem. Aí, nem quarta nem quinta tem aula, essa aula de quarta eu vou puxar para correção depois que eu liberar o resultado, então, teria aula só na terça. Na outra semana, né, na semana da prova, como a Ellen sugeriu, se vocês concordarem, eu puxo essa aula de exercício para cá, lembrando que eu vou desrespeitar, na verdade, eu vou trocar, né, o que seria síncrona com assíncrona, e essas duas aulas ficam contempladas de prova 1. Vou repetir. Eu sempre faço correção da prova pós-prova. Então, vamos lá. Eu libero, vamos supor que vocês façam prova no início de abril, lá no meio de abril, no dia 20 de abril, exemplo banal, nem esqueçam que 21 é feriado, mas no dia 20 de abril eu solto as notas. Dia 21 de abril, sendo considerado, se não fosse feriado, eu vou soltar o vídeo de correção das provas.
né? Então, esse vídeo que eu vou soltar lá é essa aula aqui. Marley, não gostei. Quero aula semana que vem com você a semana toda, não tem problema. Uma dessas, eu vou puxando, entendeu? Então, semana que vem eu boto exercício e essa aqui era, sei lá, superposição que era exercício, eu junto com transformada e pego essa aula para vídeo de correção de prova. Eu não sei se eu me fiz entender, ou se eu compliquei mais. Rapaz, eu não sei não, hein? Compliquei, né? Complicou, mas deixa só Compliquei. assim, ó, de só o dia da revisão da prova, vai liberar a aula e só o dia. Pronto. Vê se vocês concordam, então, tentando simplificar. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Ela. Semana que vem vocês teriam que escolher um dia para aula de exercício, entre terça, quarta e quinta. No meu cronograma está terça. Porque o que eu pensei? Vocês, especialmente quem trabalha, vocês pegam um final de semana. Então, na terça eu sano a dúvida de vocês. Quarta e quinta não vai ter que estar relacionada a vídeo e a prova. Na semana do dia 30, né, que é a semana posterior, né, sem ser essa semana que entra, na semana da prova, ela sugeriu que nossa aula de exercício fosse dia 31. Então, que seria uma quarta. Na terça, não tem aula. Na quarta, eu entro com aula de exercício. E na quinta, tá para eu liberar o vídeo de superposição, que não cai na prova 1. Ratificando. Não cai na prova 1. Isso é referente à prova 2. Aula quinta, eu vou liberar um vídeo. Vou até botar nas observações na sala de aula. E já é prova 2. Por favor, Alessandra, o microfone é todo seu. Então, eu entendi, a gente vai ter mais 2 ainda de exercício da prova, né? Isso. A gente tem uma semana que vem, na terça, e a gente tem uma, sem ser semana que vem, na semana da prova, que aí vai ser quarta-feira. Pronto, tá? Então. Mas o monitor entra. Na própria quarta, eu vou forçar o monitor a entrar com a aula para vocês. Então, vocês têm a mim na semana da prova, e eu não sei quem é o monitor, mas ele entra para tirar dúvida com vocês também na semana da prova, porque ele está trabalhando, já começa dia 30, 29 ele tem reunião comigo, 30 ele entra em sala, seja quem for o monitor selecionado, e 31 ele entra em sala também, para vocês fazerem prova, porque o calendário, vou puxar aqui, abril, 30 vocês têm aula comigo, 31, entre 31 e 3, o monitor dá todas as aulas dele, porque se ele começa a trabalhar dia 29, ele vai ter que fazer a carga horária dessa semana aqui, entre 32. Então, o monitor vai entrar, geralmente, eu não lembro se são 2 encontros com vocês ou 3 encontros com vocês, mas ele vai entrar aqui com a carga horária dele, tá? Então, na semana da prova, eu entro dia 30 com vocês com exercício, e o monitor, ele está apto a trabalhar dia 30. Então, eu tenho uma reunião com ele dia 29, se ele não tiver compromissos, ele entra 30 a 31 em primeiro, ou 31 e 2, enfim. Mas o monitor entra, assim, na semana da prova, tá? Só para deixar claro. Por favor, Ítalo. Ellen, você está com a mão levantada, se mantém levantada. Então, Ítalo, palavra toda sua. Marley, eu estava pensando se você não teria como colocar essa aula da semana que vem, de terça para quarta, porque aí acompanha o cronograma tipo, das aulas síncronas e assíncronas. E fica melhor para a gente se organizar. Perfeito, perfeito. Então, semana que vem, eu posso qualquer dia, terça, quarta ou quinta. Então, atendendo solicitações aí, a próxima semana, a aula síncrona na quarta. Pronto, porque fica melhor, porque a gente se programa por dias que tem aula e os dias que não tem, a gente revisar o estudo e tudo, aí fica melhor para a gente, assim, se for um dia certo para todas as aulas, entendeu? Obrigada. É isso. Eu agradeço a contribuição e peço desculpa essa confusão que eu faço, porque, na verdade, eu vou estar disponível, se eu não vou estar aqui online com vocês, eu vou pegar esse horário para montar a prova de vocês. Então, eu estou em casa trabalhando. Para mim, não faz diferença, mas obrigada pela contribuição. Fique bem relaxada, viu, para elaborar essa prova, bem tranquilo.
Para as pessoas que bebem, eu sempre digo, eu só corrijo os circuitos com a cerveja do lado, gente, porque vocês não têm noção o que é o BO de corrigir prova de circuitos, mas depois eu conto, deixa a gente pegar mais intimidade. Professor, então a senhora tome umas 2 cervejas quando fizer na prova, para Não, para fazer relaxar. não, para fazer eu preciso ficar muito sentada, mas para corrigir, para não enlouquecer com vocês, eu preciso, aí eu levanto, eu sento, eu volto. Um dia eu vou dar pra vocês a prova para vocês corrigirem. Um dia, com certeza, um de vocês vai ser meu monitor, e aí eu. Mas, enfim, gente. Então, deixa eu só confirmar, Ítalo, porque eu fico perdida, tá? Semana que vem, então, fica na quarta-feira, porque é dia da aula síncrona, tá? Então, semana que vem, na semana do dia 24, a gente tem aula exatamente dia 24. E nessa semana aqui, que vai de 29 ao sábado, que vocês têm prova. Entre terça, quarta e quinta, se a gente for respeitar, a aula seria na terça. Só que Ellen pediu que fosse na quarta. Como vocês querem fazer? É porque, minha gente, fica mais perto da prova. Nesse caso, eu acho que compensa fazer na quarta mesmo. Mas tipo, eu acho que na semana normal, como será a próxima, normal entre aspas, tem que estar estudando, né? Mas, digo assim, para seguir o cronograma, fica melhor para a gente se organizar. Mas Pra como é um seguir o caso tipo pré-prova, né? Eu acho que vale a pena colocar para quarta. É a minha O que opinião. eu posso fazer, Ítalo, para atender tanto você e atender a Ellen, na quarta eu libero superposição, mais uma vez eu ratifico, é assunto da prova 2, e aí eu entro com a aula na quinta, fica mais próximo da prova e atende o cronograma. O que é que vocês acham? Por mim, fica ainda Muito melhor. bom. Pronto. Então, vamos resumir para quem está esperando só as decisões, né? Tem aquele aluno que só fica aguardando, que era a decisão. Semana que vem, atendendo ao cronograma, nossa aula é quarta-feira, 24. Nossa aula síncrona é quarta-feira. E na semana seguinte, nossa aula síncrona é dia 1º de abril, certo? Show. Tudo ok, tudo ok. Obrigada, Ítalo. Obrigado, Ellen. Mari, perdão, Alessandro, posso seguir ou você tem mais comentários? Pode prosseguir para outra questão. Obrigada. Mari, caiu de novo, tá por aí? Foi, tá por aí. Como é que a senhora tentou fazer essa questão e qual a dificuldade? Bom, eu consegui rodar as malhas, consegui encontrar as equações. Só ratificando, você fez Resultado. uma análise das malhas, certo? Sim. Então, como você chamou as malhas aqui? Observe que essa questão e o raciocínio dessa é muito similar. Mas vamos lá. Como é que você chamou suas malhas aqui? Essa primeira foi malha 1. Essa aqui, que eu posso considerar malha 1? Sim. A do lado foi malha 2. Tá. Embaixo da 2 foi a 3 e a outra foi a 4. Perfeito. Temos duas super malhas aqui, tá? Acho que essa do vídeo, se eu não estou enganado, temos bem similar ao que está no vídeo também. Essa é uma e essa é outra. E aí você acaba ficando com essa grande malha aqui, né? Então, para tirar a equação, você tira do que você chamou de malha 2. Você roda essa malha aqui. Chamar isso aqui de 1 e 2. Chamar isso aqui de 1 e 1. E 3. E 4. Então, você roda a malha que está em verde, tá? E você roda o que você chama de malha 2. As equações de restrições é pela lei de Kirchhoff das correntes. Você pega esse nó aqui. O rosa não foi uma boa cor. Você pega esse nó aqui, eu vou chamar de um nó A. E você pega esse nó aqui, que eu vou chamar de um nó B.
Então, aqui você fica com uma equação, duas equações com 3 variáveis, e aí são 4 variáveis, você precisa de mais 2 equações, uma daqui e outra daqui. Respondi a sua dúvida ou ainda tem dúvida? Peraí. Se quiser, eu posso montar ela, mas se for só raciocínio, aproveita e a gente ajuda a resolver mais questões. Enquanto Mari vê, nossa aula vai até 9h15 para compensar o meu atraso. Por favor, Alessandra. Professor, então, por exemplo, se eu tiver 4 incógnitas, eu tenho que encontrar, no mínimo, 4 equações para resolver. Se eu não encontrar, é porque eu estou esquecendo de alguma, estou errando alguma coisa, então, né? Lá no cálculo, eu costumo dizer, né, presencialmente, que circuitos elétricos é uma junção de física com cálculo, nada mais que isso. Com pitada de praticidade e menos teoria. Lá no cálculo, quando vocês estudaram os sistemas lineares, alguém deve ter dito para vocês que o sistema só é determinado, ou seja, você só consegue determinar os valores dele se a quantidade de equações for igual à quantidade de variáveis, né? Senão o sistema pode ser indeterminado e não ter solução. Então, te respondendo com base nos cálculos, e aí, se tiver algum monitor de cálculo aí, por favor, me contribua. Sim, para a gente ter um sistema determinado, ou seja, ter as soluções das variáveis, os números de equações devem ser o número de variáveis. Tá, eu vou rodar minha malha. Quando eu rodar minha malha, por exemplo, e 2 nessa direção, eu vou considerar tudo que está entrando nos resistores positivos. Eu acho que foi, obrigada, Mário, pela pergunta, eu acho que foi o que não ficou tão claro no vídeo, mas a gente tem 2 formas de rodar a malha, né, seguindo o conceito, né, aquilo que a gente vem aqui, estabelece positivos, positivos e negativos, e ao rodar, a gente fica preso, a gente fica com aquela preocupação, pô, será que aqui vai ser positivo? Qual a corrente, se a corrente soma, se a corrente subtrai? Bom, o que eu deixo de dica para os meus alunos observe que automaticamente eu já coloquei, coloca a corrente sempre no sentido horário, né, e aí você vai considerar o resistor sempre positivo, tá? Vou rodar a malha 2 aqui, Maris, talvez só para deixar claro para todo mundo. Então, ao rodar a malha 2, vou sair desse nó e vou voltar para esse nó. Eu considero o resistor sempre positivo, e eu faço a corrente da malha a qual eu estou analisando, nesse caso aqui, na qual eu vou iniciar a malha 2, menos a corrente da outra malha. Por exemplo, vamos rodar a malha 2. Para a malha 2, eu tenho que, saindo daqui, eu vou considerar, não vou considerar o K, tá? Porque vou deixar o K. Então, vai ficar 4K, ou seja, 4.000 ohms, vezes a corrente que passa nele, que é só I2. Vou para o resistor de 2K. Eu considero ele positivo. Por quê? Eu vou considerar a corrente a qual eu estou, I2, menos a corrente da outra malha, I3. Se você for analisar a corrente do elemento aqui, se eu fizer, né, der um zoom aqui no resistor de 2K, eu tenho uma corrente 2 nesse sentido, e eu tenho uma corrente 3 nesse sentido aqui. Se eu for considerar uma corrente de um elemento, né, e ele pode estar sendo, e ele pode ter, vamos dizer assim, o sentido da I2 predominante, ou o sentido do I3 predominante, não importa, mas a corrente do elemento, ele é a subtração das 2 correntes. Então, quando você considera aqui positivo, e você considera a corrente da malha que você está, menos a corrente da outra malha, você já está considerando se aqui é positivo ou se aqui é positivo. Uma vez que o sentido das correntes de todas as malhas, elas sejam horário, tá? Então, continuando, 2K, a corrente da malha que eu estou, e 2, menos a corrente da outra malha, e 3. Venho para aqui, para esse 2K aqui agora. Mais 2K, o raciocínio continua, a corrente da malha que eu estou, e 2, menos a corrente da outra malha. Nesse caso aqui, a corrente da outra malha é I1.
Isso aqui é uma equação, então é igual a zero, tá? Agora vamos fazer aqui para a malha verde, eu vou botar aqui para a supermalha, ou para a malha grande, né? O conceito de supermalha é só a fonte de corrente está entre duas malhas. Mas vamos rodar a malha em verde, eu vou sair daqui. Eu tenho que levar em consideração a polaridade da fonte de tensão, é só por isso que eu quero forçar a rodar ela. Então, ficaria, saindo daqui, né, 2K. Agora, a corrente da malha que eu tô, como é a malha em verde, é I1. Então, fica I1 menos I2. Seguindo verde, né, sair daqui. Tá, esse 2K aqui agora. Mais 2K de I3. Passei por 2K de 3, passei pelo NOB, agora 6K de I4. Aí a fonte de tensão eu tenho que levar em consideração a polaridade, a única coisa a qual eu me preocupo. E aí a polaridade que eu vejo primeiro aqui é negativa, então menos 4 é igual a zero. Aí, Alessandro, aquilo que você me perguntou, Marley, o número de equações é um número de variáveis? Sim, para o sistema estar determinado. Então, eu tenho uma variável, eu tenho outra variável, 3, né, e 2, e 1, e 2, e 3, e aqui eu tenho I4. Então, eu preciso de mais duas equações para o sistema se tornar determinado. E as equações vêm pela lei de Kirchhoff das correntes. Então, eu venho aqui, nesse nó que eu chamei de A, e eu sei que o I1 aqui está nessa direção, I1, e o I4 chega aqui nessa direção. Então, para o nó A, eu tenho que quem chega, I4, quem sai, I1, mais 4 milho. Para o nó B, ainda assim, falta uma equação, né? Para o nó B, perdão, letra em caixa baixa. Para o nó B, nesse nó B aqui, eu tenho que, deixa eu pegar uma cor mais clara, eu achei que fosse ficar mais claro. Chega I3 nesse sentido aqui, sai 4 nesse sentido aqui. E aqui eu tenho 1 miliampere. Então, para o nó B, quem chega e quem sai, chega I3, sai 1 mili, mais I4. Agora sim, eu tenho 4 equações, 4 variáveis, o sistema é determinado. Como vocês resolvem, como vocês aprenderam em cálculo e sentem maior habilidade. Eu acho, até para quem vai usar a calculadora, que é uma das perguntas que me fizeram no grupo, que trabalhar com Kramer é muito mais fácil. Eu, particularmente, eu faço difícil pessoal, mas eu acho que é muito mais fácil. E para quem vai usar a calculadora, é muito melhor colocar em formato de matriz. Ô, professora, veja se não esqueceu de colocar um resistor de 2 ohms nessa segunda equação, na da malha verde, da supermalha. Veja, obrigada, Lucimário. Na segunda supermalha, obrigada, capaz de eu ter esquecido. Vamos lá, rodar de novo. Supermalha. Rodei esse 2 ohms, que vai ficar I1 menos I2. Desci aqui, rodei esse 2 ohms, que vai ficar I3. Aqui não tem resistor nenhum embaixo. Ah, faltou esse 2 ohms aqui. Obrigada, Lucimário. Obrigada. Então, aqui, deixa eu apagar e fazer de novo, para manter a ordem. Então, fica 2 e 1 menos e 2, 2 e 3, obrigada, e 3 menos e 2, mais 2, que é esse aqui, e 3, mais 6, tudo cata, 6 e 4, menos 4 igual a 0. Obrigada pela correção. Era isso também, né, Adria? Obrigada. Muito obrigada. Certo, Mari? Certo, Alessandro? Dúvidas? Certinho, sem dúvida mais não.
Outra professor, questão. uma dúvida que eu tenho não é nem da questão, assim, é que às vezes tá lá na questão, aí tem uma fonte que a corrente tá indo para um lado, aí na mesma linha tem a fonte e a corrente tá indo para o outro. Isso aí, às vezes, embola a minha mente. Beleza, no cálculo ele colocou menos a outra. Mas na prática, assim, o que é ali? Tá indo elétrico para um lado, vai elétrico para o outro, eu não consigo entender, não. Na prática, Thiago, me ajuda. Na prática, você tem duas fontes de corrente, você tem duas fontes de energia, né? Então, você tem energia sendo emitida por um lado e energia sendo emitida pelo outro. Eu acho que seria isso e acredito que, na verdade, os elétrons, ele vai num sentido só, né? Mas dado a essa, como eu posso falar, esse resultado energético dado por uma fonte e por outra fonte. Nesse caso aí, você tem três fontes de energia, né? Você tem a fonte de energia de 4 volts. Sabe quando você faz, vamos fazer um paralelo que é mais fácil de enxergar, com a força mecânica. Você, às vezes, você tem uma caixa e você tem aplicação de várias forças. Vamos supor que aí esteja empurrando eu, essa caixa, você, essa caixa e Tiago. Você e Tiago fazem força para o mesmo lado e eu faço força para o outro. Eu sou uma pessoa que não tem força. Então, ao momento de empurrar, por mais que eu esteja fazendo que a caixa se desloque, por exemplo, da esquerda para a direita, vocês têm mais força para fazer da direita para a esquerda. Então, o sentido resultante mecânico do movimento dessa caixa ficaria da direita para a esquerda. Muito similar, talvez seja com, talvez não, é com os elétrons. Você vai ter forças de diversas fontes, mas ele vai ter uma força elétrica resultante, que é onde vai determinar a corrente do elemento, né, que eu chamo de corrente do elemento final. Não sei se eu consegui te esclarecer. Assim, eu gosto de fazer uma analogia com a água, por exemplo, como se a tensão fosse pressão, por exemplo. Então, quem tem maior pressão, muitas vezes acaba vencendo, né? E se eu tenho uma pressão, alguma força oposta, uma pressão oposta, vai diluir, vai reduzir o impacto da outra pressão. Não sei se eu consegui explicar bem. Aproveitando o exemplo de Thiago, obrigada, Thiago, consegui assim, quando você coloca, você não percebe talvez, mas quando você coloca uma água numa mangueira, né, que é o que o Thiago está tentando te falar de pressão, aí vamos tentar imaginar, você tem a pressão atmosférica da saída da mangueira, né, e você tem a pressão da sua bomba de água, da sua torneira, do seu tanque, enfim. Então, a pressão da água vem no sentido, mas lá na pontinha tem a pressão atmosférica fazendo o contrário. É isso, Thiago, pode ser? Pode ser, pode ser. Deu uma clareada, mas vou Alessandro, só seguir, Alessandro, por favor, repita a pergunta, para você compreender melhor. Assim, ó, porque, por exemplo, tem uma fonte, às vezes pode ser de corrente ou de tensão mesmo. Por exemplo, 10 volts de um lado, aí contrário a ela, tem um também de 10. Aí, beleza, quando tá em posição tipo, de somar as duas primeiros lados, eu entendo. Agora, quando tá as duas contrárias, já me dá um nó na cabeça. Porque Não, eu sei, prática, é como na física, como a professora falou, na física, tipo uma força em um sentido e tem uma força contrária, né? O que vai acontecer? Eu supor que a maior força seja de 10 newtons, por exemplo, e a força contrária seja de 5 newtons. Então, a tensão, a pressão ali vai ser o quê? 10 menos 5, aí fica 5, entendeu? Você conseguiu reduzir a tensão naquele ponto. Que às vezes é necessário, entendeu? Derrubar uma tensão, mas geralmente se usa um resistor, que é bloqueando, né? Que faz o controle da corrente. Alessandra, antes de você terminar esse raciocínio, acho que o Lucimário também deve ter alguma contribuição. Por favor, Lucimário, a palavra é toda sua. Ainda é sobre aquele resistor que eu sugeri fazer análise nele. Verifique se não tem outra corrente, uma corrente 2, que também passa por ele. Seria 2K e menos I2. Só um minutinho, verifico sim. Deixa eu só terminar o raciocínio com a Alessandra aqui. Eu juro por você que eu volto em você. Entendeu, Alessandra, a questão da analogia física e hidráulica? Sim, entendi. Por exemplo, num vídeo, logo no início, né, quando eu falei da lei de Kirchhoff e das tensões, eu trouxe para você um exemplo de fontes de tensão em série, por exemplo. E aí lá, a gente faz, ó, a do 10 e 2, ele está demandando energia no mesmo sentido, porque tem a mesma polaridade. Todavia, aqui nesse exemplo que eu estou trazendo aqui, a 1 volt, ele está na polaridade contrária, né? Então, ele faz uma energia no sentido contrário.
Então, aqui é como se esses dois fossem, no exemplo banal que eu dei, do movimento mecânico, você e o Thiago fazendo força no mesmo sentido. Então, aqui ele estaria empurrando o elétron num sentido, né? E esse 1 volt seria uma energia, né, num sentido contrário. Mas por mais que eu esteja aqui emitindo energia no sentido contrário, a força de vocês é maior. Então, traz um movimento dos elétrons na direção que vocês estão emitindo. Não sei se eu compliquei mais. Eu acho Cabo que de tem, guerra. tipo, Cabo como de se fosse guerra, as isso aí. pilhas do controle. Tem 3 pilhas. Aí, tudo da mesma tensão. Aí, tipo, 10, 10, 10. Aí eu coloco 2 de 10 pro mesmo lado e fica 20. Aí eu coloco a outra contrária e ficaria 20 menos 10. No caso, ficaria 10 somente. Isso. Seria mais ou menos Você isso. pode testar isso. Você pode testar, fazer um E fica circuito e claridade ainda colocar. maior. Só que aí, tipo, eu fico pensando nisso. Eu vou botar isso no controle. Aí eu coloco lá, o controle não vai nem ligar, nem não acender Não, uma porque não luzinha, nem fecha o nada. curto. É porque não fecha o curto. Não fecha o circuito, entendeu? Você teria que fazer um circuito só com as pilhas, entendeu? Tipo, Sei. só um circuito, um circuito à parte, fora do. Porque o circuito da eletrônica do controle, tipo, não tá programado para não entender isso. Tá entendendo? Para identificar isso como Entendi. um erro. Então, Não tipo, funcionou, não se eu fizesse um operar, entendeu? circuito, se eu Isso, fizesse um circuito só com as pilhas, aí eu tivesse um aparelho isso. para medir, aí eu conseguia Exato, isso, né? isso. Tipo, por exemplo, você botar as duas pilhas em série, né? Vai dar 3 volts. Cada pilha é 1,5, não é isso? Daria 3. Aí você botaria uma Isso. contrária, por exemplo. Aham. Aí vai ficar 1,5, entendeu? Que uma pilha vai anular a outra, vamos dizer assim. Tá Ah, entendendo? tá. Qualquer hora eu vou testar isso, entendi. Normalmente, né, você que gosta de prática, a gente associa fontes de tensão para somar, né? Porque senão você estaria gastando dinheiro colocando a fonte de tensão contrária. Como o Thiago falou, a gente usa resistor para quando você quer fazer essa queda de tensão, porque financeiramente é muito mais vantajoso e econômico você utilizar um resistor, né? Do que Isso. você colocar uma fonte de tensão contrária só para diminuir o valor de tensão. É muito. Isso aí é apenas teórico, é prático, é muito oneroso, não faz sentido, entendeu? Mas a gente tem Aham. simuladores, Alessandro, simuladores de circuitos, e se depois você quiser, até indico alguns que eu uso no próprio disciplina de medidas elétricas, que vale a pena você fuçar e ver mais ou menos. Os simuladores ainda são ideais, né? Mas é mais seguro do que você colocar e, enfim, fechar um curto. Mas você pode, eu Aham. deixo ali Pronto, essa era. sugestões. Bota no grupo depois lá, qualquer coisa. Tá, eu tenho um vídeo que eu compartilhei no canal, quem está seguindo o canal lá do YouTube, não sou nenhum youtuber, não, obrigado, Ítalo, pelas suas, mas eu não tenho pretensões não de ser, eu só abri mesmo o canal, até semestre passado ele era particular, né, aí conversando com um aluno ou outro, que poderia contribuir para posterior, assim, se vocês fossem fazer uma revisão de circuitos, eu resolvi esse semestre colocar público, mas foi mais por conta dos alunos que pediram, assim. E aí, no canal de medidas elétricas e magnéticas, na playlist, eu não sei como se chama, gente, eu não sou youtuber, mas dentro do YouTube eu consigo separar por disciplina, tá? E aí a disciplina de medidas tem um vídeo lá, que é o vídeo que eu mostro como você acessar um simulador, que é o Tinkercad, que você não precisa instalar na sua máquina, você através do browser mesmo, você consegue acessar ele. Para essas coisas simples de circuitos, você vai pegar o protoboard e montar. É interessante, mas ele tem algumas limitações. Para circuitos mais complexos, aí eu posso te sugerir outros, gratuitos ou não gratuitos, que aí eu acho que para analisar circuitos fica um pouquinho melhor mesmo. Aquele que divide medidas que tem lá, foi porque o que eu achei que mais se aproximava à prática, tá? De você pegar um protoboard, botar um elemento ou outro, mas serve, para essas coisas simples assim serve. Vamos lá agora ao do Lucimário, que pediu para eu confirmar a malha 2. Perdão, a grande malha, né? Com resistor 2. Vou bem cautelosa agora. Estou saindo daqui, tá? Então, eu vou pegar esse resistor de 2K. Ao pegar esse resistor de 2K, eu pego I1
menos I2. Aí vim para esse nó e vou nessa sequência aqui. Vou pegar esse resistor de 2K. Ao pegar esse resistor de 2K, eu estou seguindo o caminho verde, então eu faço a corrente desta malha do caminho verde, que seria I3 menos I2. Aqui, aqui. Aí, seguindo aqui o caminho verde, eu venho para esse 2K, eu tenho nele só I3. Aqui. Segundo o desenho de Mariana, eu não tenho resistor mais algum aqui embaixo, tá? Então, nesse nó aqui de baixo, eu não tenho resistor nenhum. E aí, eu venho para o resistor de 6K, que é com a corrente dessa malha, que é I4. Aqui. Aqui, eu só tenho uma fonte de tensão, que é 4 volts. E aí, eu fechei a malha aqui. Mari, se você quiser intervir, desculpa, eu não achei mais alguma observação no resistor de 2K. Bem detalhado agora, eu entendi. Eu me confundi porque tinha um... é verdade. Agora eu entendi. Obrigado, professora. Não por isso. Desculpa, eu peço desculpas porque eu não sabia que você não estava entendendo. Eu achei que eu tivesse errado. Mil perdões. Então, eu vou até falar um pouco mais detalhado e eu estava corrigindo achando que tinha um erro, era meu. Quando a gente tem uma malha grande, né, causada pela supermalha, pela presença de uma de supermalha, que nesse caso aqui nós temos 2, vou até aumentar o zoom, que é essa fonte de corrente aqui de 4 mA, que está entre o que Mariana chamou de malha 1 e malha 4, e essa fonte de corrente de 1 mA, que está o que ela chamou entre malha 4 e malha 3. Eu preciso retirar ela. Como a gente retira a fonte de corrente, a gente retira abrindo o circuito. Então, eu tiro tudo que está aqui em amarelo. Se tivesse algum resistor em série, eu morria também, tá? Então, eu vou tirar a fonte de 4, e nesse caso não tem nada. Aí, eu fico com uma super malha feita em verde. Posso até redesenhar ela aqui para você. Eu tenho aqui a fonte de 4 volts. Eu tenho aqui o resistor de 6K. Eu tenho aqui o resistor de 2K, um dos, que eu chego nesse nó aqui do meio, eu tenho outro resistor de 2K, tenho outro resistor de 2K, e aqui é um nó único de baixo, tá? Então, a ideia agora é que eu rode essa malha aqui, só que eu mantenho nela as correntes das malhas iniciais. Então, aqui eu tenho I1, aqui eu tenho presença de I2, aqui eu tenho I4, e aqui eu tenho I3. Eu vou rodar essa malha que está em azul. Então, para rodar essa malha que está em azul, eu partir daqui. Então, vamos lá, passei pelo resistor de 2K, o primeiro. Qual a corrente que tem nele? Tanto I1 quanto I2. Qual a corrente você adota para subtrair ou para somar? Você sempre adota a corrente da malha que você está, nesse caso, a malha grande aqui, né? Composta por outras 3 malhas. Então, eu vou pegar I1 menos I2. Passei por esse cara. Não é que eu matei ele, não, tá? Passei por ele. Então, eu venho para cá. Esse cara aqui, eu também tenho 2 correntes, mas eu pego sempre a corrente da malha aqui da que eu tô, I4 menos I2. É I3, né? Perdão. Aqui é I3. I3 menos I2. Que é esse aqui. Pronto, passei por ele. Esse cara aqui só tem uma corrente sobre ele, que é I3, então vai ficar 2K, I3. Continuo seguindo o caminho. Nesse cara aqui, eu só tenho uma corrente, que é I4. Aqui eu tenho uma fonte de tensão. A fonte de tensão é relevante à polaridade da fonte. Para a gente saber exatamente a dúvida do Alessandro. Ele está contribuindo com a energia dele está em que sentido, então, por isso que é importante a gente perceber a polaridade. E a polaridade da fonte de tensão é sempre a primeira polaridade, sinal, referente ao valor absoluto da fonte de tensão, é sempre o primeiro sinal no sentido que você está rodando a malha. Normalmente a gente roda a malha no sentido horário, tá? Então, nesse caso aqui, o primeiro sinal que a gente pega é o negativo. Por isso que aqui entrou menos 4, que é o valor que seria da fonte em módulo. E aí eu construí a equação da malha grande. Acho que agora você tem mais alguma dúvida?
Não, tá bom, professor. Agora é fazer questão, claro. pá, e tirando as dúvidas. Isso. Fé em Deus, o monitor vai entrar para ajudar a gente. Professora, rapidinho, uma dúvida. Se Por tivesse favor. algum resistor ali do lado da fonte de corrente, ele sairia junto da fonte, não é isso? Ele seria excluído junto da fonte. Eu vou Tá usar a bom? fonte. Sim, já respondendo sim. Eu vou usar a fonte de 4 mili, apesar de você não ter determinado, mas poderia ser tanto essa fonte quanto essa fonte de 1 mili, tá? Mas é porque eu acho que o desenho daqui da de 4 mili está melhor. Se tivesse um resistor aqui, sim, ele não entraria na análise. Por quê? Vou botar aqui um valor X qualquer, X11. Porque para a gente abrir ou desconsiderar uma fonte de corrente, a gente abre ela, né? Como se a gente desligasse ela, ela fica circuito aberto. É como se aqui eu fosse retirar a fonte de corrente, o circuito vai ficar em aberto. Como o circuito está em aberto, lembrando, até a definição de próprio circuito, circuito é um caminho fechado. Então, se esse resistor está em aberto, eu não tenho passagem de corrente. Vamos aqui num jeitinho muito. Os elétrons chegam aqui e aqui eles paralisam. Então, aqui você vai ter tensão em circuito aberto, mas você não tem corrente. Porque os elétrons chegam aqui e não tem mais fio para ele continuar. Então, não tem passagem de corrente, porque pela definição, corrente é fluxo de elétron. Uma corrente é a quantidade de elétron por tempo. Então, é fluxo de elétron. Aqui os elétrons não vão passar, eles vão chegar aqui e, desculpa o termo informal, vão parar. Então, você vai ter polaridade, você vai ter tensão, mas você não vai ter corrente, porque você não tem um fluxo de elétrons, você não tem um caminho para os elétrons continuarem escorrendo, assim, ou seguindo um caminho. Não sei se ficou claro, então. Ficou sim, claro. Aí eu já entrei em outra dúvida minha, que eu acho que, na verdade, já foi respondida. Mas eu estudando, acabei me pegando de novo nessa, que é sobre o circuito aberto que você está falando. Se eu tiver, assim, um circuito que eu vou estar considerando fazer um circuito equivalente para reduzir, né, o número de resistores e tal, ele não entra como em série nem paralelo, não é isso? Ele, tipo, é anulado. Esse resistor aqui, em preto. Isso, seria isso. Aí ele tem, tipo, 2 resistores e tá junto de um circuito. Aí, tipo, eu desconsidero os 2 resistores que estão neles. Vamos lá. Para resistor equivalente é muito peculiar, porque eu preciso do referencial. Para eu te dizer assim, olha, ele entra ou não entra, eu preciso do referencial. Mas, por exemplo, se o referencial fosse entre esse A e B, ele entraria normalmente, tá? Então, para resistor equivalente, toda vez que vocês me perguntam entre resistor equivalente, a minha pergunta é, onde está o seu referencial? E outra coisa, para a gente considerar resistência equivalente em circuitos muito complexos, você vai aprender ou o circuito está desligado e você vai, né, por exemplo, a fonte de tensão a gente desliga, a gente tira a resistência de teva, né, coisas mais para frente. Observe que a resistência equivalente que eu venho trabalhando com vocês é só a presença de resistores. Apesar de eu brincar com a geometria, trazer para lá, para cá, é só resistores, tá? Porque mais para frente, com a presença de fonte de tensão e fonte de corrente, a gente vai precisar trabalhar um cara chamado Thevenin, que aí a gente vai precisar curto-circuitar a fonte de tensão e abrir a fonte de corrente, para entender como funciona o resistor equivalente. Mas eu acredito que sua pergunta esteja mais nessa análise aqui. E essa análise aqui, a gente está analisando correntes, fluxo de elétron. E aí, esse resistor não entra na análise da malha, tá? Não sei se eu respondi, porque para resistor equivalente, o assunto é mais para frente, assim, que eu vou te explicar que a gente precisa curto-circuitar a fonte de tensão e abrir a fonte de corrente. Tá, ficou claro, só que uma dúvida surgiu aqui, mas é melhor deixar mais para frente, já tem coisa demais. No ponto da disciplina que a gente está, o que eu posso te antecipar e eu acredito que os exercícios que você venha fazendo ou tenha feito, resistência equivalente são circuitos puramente resistivos.
você não vê, dificilmente você vê uma presença de uma fonte com alguma presença de energia. Isso, era, no caso, era um sem fonte mesmo, que era aquele que você passou, até que você falou que talvez teria colocado em uma prova no passado. E aí, tipo, são várias direções que você pede pra gente, o referencial, né? Pra gente analisar. Isso. Aí, tipo, eu tava em dúvida se em algum deles vai contar ou se ele seria anulado em todos. Só que aí, pelo que você falou, eu acredito que ele vai contar em uns como em série ou paralelo e outros não, não é isso? Perfeito, exato. Circuito puramente resistivo, a gente precisa do referencial para saber se o circuito vai estar em série ou paralelo. E aquela questão, acho que foi até a Mari que trouxe, o Adrian sugeriu ela e a Mari colocou disponível para a gente lá, é uma das melhores para vocês entenderem bem a questão da referência. Eu sugiro que todos façam, não por questão que eu vá repetir em prova, nada disso, mas é porque o raciocínio daquela questão amadurece bastante a questão da análise de circuito equivalente, né, de resistor equivalente, porque depende do referencial. Thomas, ou Tomás, acredito que seja Thomas, não? Oi, professora. É só uma coisa que eu acabei ficando na dúvida, que eu confundi um pouquinho, aí é só para esclarecer. Nesse caso da supermalha que você rodou, você desconsiderou as duas fontes, porque eram fontes de correntes, né? Mas se fosse resistor, não entendi também se foi essa pergunta de Ítalo, mas eu acabei ficando na dúvida, se não fossem fontes, fossem resistores, a gente consideraria na supermalha ou a gente continuaria ignorando? Deixa eu só fazer uma pergunta em cima de sua pergunta. Esse resistor estaria assim, como o Ítalo sugeriu, um resistor acompanhado de uma fonte de corrente, ou não teria fonte de corrente, estaria só o resistor? Estaria só o resistor. Tá, vamos lá. Vou usar esse desenho aqui, tá? Não sei se vocês estão olhando bem, mas eu vou dar um zoom. Opa, peraí, desculpa, dei zoom demais. A pergunta do Ítalo foi mais relacionada à fonte de corrente. Vamos lá. Eu tenho inicialmente, nesses circuitos, duas fontes de corrente. E aí eu vou fazer uma pergunta mais abrangente, uma resposta mais abrangente, porque eu posso ajudar outra pessoa. Eu tenho duas fontes de corrente, tá? Eu tenho uma fonte de corrente aqui, vou começar te respondendo isso e já te respondo do resistor. E eu tenho outra fonte de corrente aqui. Segundo a teoria, quando eu vou fazer análise das malhas, não é dos nós, das malhas, na qual eu tenho presença de fonte de corrente, aqui eu tenho outro resistor, na qual eu tenho presença de fonte de corrente entre duas malhas, aqui seria uma malha, essa aqui seria outra malha, isso aqui seria uma malha, essa aqui seria outra malha. Quando eu tenho fonte de corrente entre duas malhas, essa aqui é considerada uma supermalha, tá? O nome que se dá a ela é supermalha, a essa fonte de corrente e a essa fonte de corrente. Por quê? Porque, se, por exemplo, se essa fonte de corrente viesse aqui, em uma malha apenas, né, vou chamar essa aqui, sei lá, a Mariana chamou de malha, chama aqui de uma malha 4, seria simples, eu adotaria que o valor da corrente da malha 4 seria, vou chamar isso aqui de um K ampere. Então, o I4 seria o próprio valor da fonte de corrente respeitando o sentido. Então, se aqui passa descendo, aqui passa subindo, eu tenho que considerar o sentido. Mas, nesse caso aqui, a análise da malha é feita normal aspas, eu considero que I4 é menos K, não analiso mais essa malha e corro as outras malhas. Essa seria um caso. Todavia, se a fonte de corrente estiver entre malhas, eu não posso fazer essa análise. Mas, Marlene, por que você não pode fazer essa análise? Você vai me dizer que essa corrente é um I1 ou que essa corrente é um I2? Por exemplo, essa fonte de corrente aqui seria o valor de I1 ou de I2. Você não tem como matematicamente dizer, olha, sei lá, Y ampere. Então, I1 não, ela é uma combinação de correntes de malha. E aí, conceitualmente falando, a gente precisa abrir essa fonte de corrente. Então, a primeira resposta que eu te dou é, sim, eu retirei as fontes de corrente, porque ela é uma supermalha. Então, eu venho aqui e abro a minha fonte de corrente. Ela deixa de ser analisada no circuito
é a primeira resposta, tá? Que você perguntou assim, Marley, você tirou elas do circuito? Sim, eu tirei elas do circuito, porque, segundo a teoria, eu não tenho como te dizer se ela vai ser malha 1, como, por exemplo, aqui eu te disse que a corrente da malha, lembrando, qual o objetivo de fazer a análise das malhas? É encontrar o valor das correntes de malha. Aqui fica claro, I4 é a própria fonte de corrente. Mas aqui no exemplo que estava, eu não posso te dizer que I1 é essa fonte de corrente, nem tampouco que I2 é essa fonte de corrente, porque ela está sendo contribuída em ambos, tá? A fonte de corrente está contribuindo para as duas correntes de malha. Então, a gente retira ela e usa a outra forma de resolver, que foi o que eu mostrei ao analisar essa questão. Então, a primeira resposta para você é sim, eu retirei, porque é assim que analisa a supermalha. Aí, a sua pergunta seguinte foi diferente da de Ítalo, porque Ítalo me perguntou se o resistor tivesse em série com a fonte de corrente, tá? A sua outra pergunta foi, no lugar da fonte de corrente, se eu tivesse um resistor, tá? Então, aqui eu teria, sei lá, um K, e aí eu tenho, sei lá, 6K aqui. Esses resistores saem para análise de malha? Não. Não é uma fonte de corrente entre duas malhas. São resistores puros que eu não tenho fonte de corrente em série. Então, ao rodar a malha aqui, é o melhor dos casos, que foi o que aconteceu quando a gente fez análise com esse resistor aqui. A gente considera a corrente da malha que a gente está, menos a corrente da outra malha, que foi o que a gente fez com esse cara, com esse cara. Esse resistor só sai, que aí foi a pergunta do Ítalo, se eu tiver uma fonte de corrente aqui, tá? Porque aí não é que esse resistor sai. Como esse resistor vai estar em série com a fonte de corrente, e essa fonte de corrente abre, eu não tenho corrente passando por ele, ele morre. E aí é por isso que a gente não analisa. Não sei se a ideia era dar uma resposta mais completa, mas eu não sei se na resposta eu te respondi. Não, consegui entender, tranquilo. Tá, bem? Eu que agradeço a pergunta. Peraí, professora. Com essa dúvida, deixa eu ver se eu entendi. Aí eu analisaria essas 4 malhas, uma por uma, era? Sim. Se não fosse fonte de corrente, e sim resistores, como está aqui agora, sim, você teria 4 malhas a analisar. Ah, certo, beleza. Porque a fonte de corrente, ela tende a simplificar, tem gente que acha que não simplifica, mas tende a diminuir o número de equações da sua malha. Por exemplo, quando a gente rodou aqui a malha 2, né, que a gente não tinha fonte de corrente, olha a quantidade de variáveis. Quando a gente rodou a supermalha, olha a quantidade de variáveis. Mas quando a gente tem a presença da fonte de corrente, a ideia da simplificação vem pela quantidade de variáveis. Você não tem tanta variáveis nessa equação assim. Não sei se eu te ajudei. Tá bom. Gente, mais alguma dúvida? Não? Eu fico aqui mais uma vez meu pedido de desculpas. Eu atendi aluno, depois comecei a fazer o template do TCC, que eu vou mandar para o colegiado para ver se a gente fica com o template, e acabei perdendo o horário. Mas estou aqui 9 horas e 26 minutos, aí devolvi e deixei de brinde para vocês aí mais 16 minutos. Posso encerrar a aula ou alguém tem mais alguma dúvida, alguma contribuição, crítica, sugestões, qualquer coisa? Pode encerrar, professor. Tudo certo. Obrigada, então. Agradeço a presença de hoje, então, ratificando. Semana que vem a gente só tem aula na quarta-feira, tá? As outras aulas vão ser referentes ao vídeo da prova e à prova. E na semana da prova, eu ministro aula na quinta-feira, tá? Então, semana que vem, quarta, na última semana, quinta, mas o monitor vai estar em ar. Cadu, meu amor! Você levantou a mão e baixou, mas não quero nem saber se você baixou. Eu quero que você fale, que você vai. Está me ouvindo? Muito bem. Eu tenho uma dúvida, mas não é de malha, não, é de nó. É uma análise. Depois que a senhora acabar e o restinho do tempo, a senhora pode tirar minha dúvida, por favor? Posso sim. Então eu vou parar a gravar. Mas eu vou continuar gravando, gente. Vou finalizando, porque Cadu está antecipando as dúvidas, mas quem quiser ficar para ouvir a dúvida dele é muito bem-vindo. Como eu já estourei o tempo, vai que alguém tem algum outro compromisso, eu peço desculpas mais uma vez pelo atraso e, por consequência, estourar o tempo. Para mim é sempre um prazer estar com vocês.
Manda ver, doutor Cadu, que eu posso ser útil para a sua pessoa? Posso apresentar aqui a tela? Por favor. Vou mostrar a dúvida, a questão. Manda ver. Tá aparecendo aí? Ainda não. Não sei se é só para mim, mas não chegou ainda não. Agora tá chegando. Deixa eu aparecer, não tá aparecendo, né? Cadu, agora sim. Agora chegou. Ó, Ó, o livrozinho que Cadu tá usando, jogo sádico, Cadu. Larguei Que o jogo sádico, Cadu. deixei o sábado de lado. Mas Ali as é- questões iniciais desse livro é muito básica, viu? Essa daqui? Ah, não, essa daí não. Eu tô dizendo que as questões iniciais desse aí é muito básico. Mas manda ver. Vamos sua dúvida. Ô, Pudão, a senhora tá vendo aí o conteúdo, não tá? Tô vendo sim, senhor. Eu posso dizer que aqui é V. Esse Pode. nó aqui é V. Aqui é V. E aqui é V mais 20. Desse lado aqui. Pode. Isso aqui é um super nó, né? Isso aqui? Se você for fazer a análise dos nós, é... Porque, peraí. Se você chamou de onde está o seu terra? É isso. O meu terra eu coloquei ele aqui. Eu também colocaria aí. Sim, se você considerar o terra aí, a 20 volts é um supernó. Você tem que curto-circuitar. Aí, deixa eu trocar aqui de cor, peraí. Pra ficar melhor. Isso aqui, deixa eu botar de amarelo. Isso, amarelo não, vai ficar ruim. Vou botar um preto não, um roxo. Isso aqui, no caso, é um supernó, né? Isso aqui, peraí, roxo, peguei. O Isso aqui 30 também. Isso aqui é um supernó, né? É. Agora, Cadu, se você aterrar a fonte de 30, aí mesmo, lado aqui? onde você chamou de V mais 20, se você aterra aí, você acaba todos os supernós, quer dizer, você fica com um só, que é o de 15 volts, Todos. que você pode trabalhar o 15, que nem você está trabalhando, V mais 20, né? Você pode chamar ali V, Ali seria V e em menos 15, cima né? fazer V menos 15. Pensando bem, o melhor é aterrar o que você chamou de V mais 20, tá? E aí, em cima fica uma variável única, que é V mais 15. Ou em cima fica V e embaixo fica a relação de V menos 15. Entendeu o que eu quis falar? Se você aterrar ali onde está o V mais 20, você em cima trabalha com a variável só que é V. Seu sistema não fica tão complexo assim. É porque aqui E você elimina dois supernós, porque se você deixar do jeito que está aí, você tem dois supernós. Mas se você aterrar o V mais 20, você mata dois supernós. Eu fiquei na dúvida. No caso, tem uma corrente aqui. Pô, sou ruim de desenho, viu? Tu é doido. Nesse sentido aqui, eu colocaria. No caso, ela sai desse nó aqui, se eu fizesse desse jeito, desse nó daqui tá o lápis aqui, ó. Ela sairia desse nó? Ela quem? A corrente? Essa é a corrente aqui que passa no 2K. A corrente é dada pela emissão de energia da fonte, então a corrente sai da fonte. Então ela não sai desse nó. Não. Beleza. Ó, e recapitulando, peraí. Se você... Deixa eu dar um print screen, apaga tudo aí, que eu dou um print screen e compartilho aqui. Deixa eu apagar aqui. Eu acho que eu desenhando, aí eu faço as várias possibilidades, e aí você vai me dizendo. Mas eu adorei, viu? O que, Pedro? Ver o que você está fazendo, ver como você está estudando. Poxa, esse livro daqui, assim, as questões é pouca, mas é com qualidade. O Johnson é poucas ideias. Calcule É porque eu acho... O Johnson, acho... quando é difícil, o bicho é difícil. Mas as fáceis dele também é muito fácil. Não, assim, o Johnson, matematicamente, ele é muito mais fácil do que o sádico. Agora, a questão é que as questões dele envolvem muito conceito, entendeu? É. Vamos lá. Já dei print screen. Deixa eu compartilhar aí a minha tela com vocês agora. Interrompi já. Tá, deixa eu puxar você aqui para baixo.
Deixa eu apresentar. Quando você estiver vendo, você me fala. Tô vendo sim. Ó, o que eu estava querendo dizer para você é o seguinte, deixa eu até aumentar isso, pra você ficar, para você ver melhor. O que eu estava querendo dizer para você era o seguinte, se a gente aterra, né, como eu falei inicialmente, eu acho que como você pensou inicialmente, quando a gente aterra aqui, Isso. aí a gente vai, exato, aí aqui fica, se você chamar aqui de V, beleza, você está certíssimo, isso aqui fica V mais 20. Tá? Só que aí, observe, você fica com dois supernós, você fica com essa fonte de tensão, que está entre dois nós que não são de referência, você fica com essa fonte de tensão que está entre dois nós que não são de referência, certo? Então, essa é uma possibilidade. Agora, vamos analisar outra possibilidade. Se a gente aterrar aqui, Cadu, aterrar de vermelho, se a gente aterra aqui, certo? Essa fonte de tensão deixa de ser um supernó, porque ele está entre um nó de referência e um nó que eu vou chamar aqui de, sei lá, V qualquer, tá? Esse cara aqui fica uma variável só, que é como eu estava te chamando, dizendo, se aqui for V1, você vai ter uma queda, então aqui pode ser um V1 menos 15. V1 menos 15. Isso. E aqui, ó, esse cara também deixa de ser supernó. Um V2, por exemplo. E aí, você deixa de trabalhar com supernó. Então, antes, se você aterrasse em cima, você fica com dois supernós, o que não é difícil, mas é só te trazer. É mais complicado. É mais complicado trabalhar. E se você aterra aqui, né, que é aqui embaixo, você retira todo o supernó do sistema. Você fica com a análise de nó normal. Quando ele fala no livro, nó de referência é em relação ao terra, né? É o terra. Eu pensei que era se a pessoa conhecesse o valor. Não, é porque é o seguinte, tem sistema, porque terra na elétrica é aquilo que você sabe mesmo, é aquele fio que a gente coloca o bastão fora da casa, leva ao solo para que evite danos, né? Aquilo é o terra. Quando você tem por exemplo, aqui muitas vezes um circuito eletrônico, você não tem um terra necessariamente disso, você tem um ponto comum. Você tem um ponto que ali você vai chamar de tensão zero, um negativo que ali você vai chamar de tensão zero. Então, a gente chama de nó de referência, porque muitas vezes ele não está, vamos dizer assim, teoricamente aterrado, com o fio terra conectado. Mas ele é o nosso nó, que as tensões, por exemplo, aqui vai ter 30 volts, esse V aqui, se aqui é zero, né, se aqui a tensão é nula, e aqui a fonte de tensão é 30, eu sei que esse cara aqui não é uma variável, eu sei que esse cara aqui é 30 volts. É 30. É 30 volts em relação a esse nó aqui. Se esse nó deixa de ser 0 volts, por exemplo, né, que vamos supor que ele não está aterrado, ele está só de referência. Se ele passa a ser 10 volts, você sabe que esse é 40, porque você sabe que ele está 30 volts acima do que estava antes. Então, quando a gente fala referência, porque muitas vezes não está no sentido corretinho de ter o bastão e estar aterrado ao solo, entendeu? Mas que ele vai servir de referência para você. Esse aqui vai ser o zero do seu sistema. E toda ela, por exemplo, aqui vai estar 30 volts em cima do zero. Se você altera aqui, como é um sistema linear, ele aqui vai alterar pela quantidade que você cresceu aqui. Entendeu? Entendi. É porque eu também eu raciocinei errado, analisei errado. Porque eu pensei, como esse nó aí, ó, que tem essa fonte de 30, com esse resistor de 2K está em série, eu pensei que eu poderia garantir que era 30 volts. Mas não. Sim. Você só pode garantir se sua referência... Se sua referência for essa aqui, nessa configuração, eu estava fazendo isso na outra. Aí, por isso que estava dando errado, porque quando eu achava os valores, que eu jogava aqui nos nós e aplicava a lei de Kirchhoff da tensão, para zerar, não zerava. Dava 2, dava 7, não zerava as tensões. Todinha do laço aqui, no caso. Aí, eu pude perguntar à senhora, foi isso aqui, eu não faço isso aqui. Não esqueça do conceito, tá? Tem gente que odeia conceito, tem que apagar circuitos e ir resolvendo. Não estou dizendo que é o seu caso, mas não esqueça do conceito. Supernó é uma fonte de tensão
entre dois nós que não é de referência. É isso mesmo. Beleza? Eu garantia, tanto que eu tentei provar de todo jeito, mas eu achava um V aqui, aí achava outro V aqui, eu digo, não, você está dizendo que aqui é V mais 20, mesmo V daqui tem que ser o daqui. Aí tentei alicar, eu digo, não, estou errado. Aí me convenci que eu estava errado. É isso, você se enganou. Que é isso, estou aqui para isso. Você se enganou um pouquinho no conceito. Mas é igual a malha. Super malha é uma fonte de corrente entre duas malhas. Se ela estiver numa malha só, ela não é fonte de corrente. Ou ela não é super malha, perdão. É isso aí. Obrigado. Deixa eu só tirar só um print aqui para rápido. Não, eu lembro da configuração, né? Obrigado. Você quer? Nada, Não, você queria que compartilhasse? Eu escrevi aqui. Eu vou dar um print screen e mando no seu WhatsApp. Tá certo. Obrigado, viu? De nada, de só um oi para mim no WhatsApp, pra você ficar logo o primeiro, para não ficar te procurando. Tá certo. Vou desligar aqui o microfone para ligar a senhora. Ah, ótimo, obrigada. Gente, mais alguém tem mais? Amei falar com vocês, você sabe que eu sou sua fã. Gente, mais alguém que eu possa contribuir com alguma dúvida, algumas sugestões, críticas ou afins? Não, então agora sim eu finalizo a aula. Para mim é sempre um prazer estar com vocês. Queria de verdade conhecê-los pessoalmente, mas não vai faltar oportunidade, tá? Um beijo, se cuidem e fiquem em casa. Beijo, Marlon, se cuide também. Boa noite. Beijo, beijo. Boa noite, Marlon. Beijo, Alessandra. Obrigada, boa noite. E amanhã tem atendimento, tá? Desculpa, eu esqueci de falar isso antes. O Ítalo pediu, amanhã tem atendimento. Eu vou soltar o link. Amanhã de manhã eu solto o link no nosso mural. Pronto, certinho. Boa noite. Beijo, boa noite.